Reflexão breve sobre a nossa liturgia de hoje. O quinto domingo da Quaresma já nos lança diretamente na Semana das Dores, cuja de hoje nós já anunciamos, essa espada que traspassa o coração de Nossa Senhora, mas nós manteremos o nosso foco litúrgico por respeito à tradição da Igreja. Então vai ser o Evangelho que nós meditaremos hoje, apesar de termos anunciado a primeira dor. Importante encerrar esse domingo com essa meditação sobre, de forma muito especial, esse conteúdo do Evangelho que nos lança diretamente na angústia daquilo que é o morrer, o viver e a promessa da ressurreição. Iniciando já com a profecia de Ezequiel. Ezequiel é um dos textos mais densos e eu acho que também mais incômodos, da literatura profética. Hoje no capítulo 37, no versículo 12, ele lança as palavras de Deus em direção ao povo de Israel com uma frase lapidar, literalmente uma frase lapidar e muito forte. É um anúncio que também esconde uma espécie de denúncia. O anúncio é: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Este anúncio que é feito no versículo 12 do capítulo 37 de Ezequiel é cumprido no Evangelho. O que Jesus faz? Abrir a sepultura, Isso é uma moldura literária muito clara na nossa liturgia de hoje. O que é anunciado em Ezequiel é cumprido na vinda de Jesus, pela sua morte, pela sua paixão, morte e ressurreição, mas antecipado hoje neste Evangelho da reanimação de Lázaro. Depois a gente vai explicar porque a gente chama de reanimação e não de ressurreição. Mas eu gostaria muito ainda de avançar um pouco nessa frase de Ezequiel. Na verdade, é uma frase de Deus dita pela boca de Ezequiel, que tem uma promessa anúncio e também uma denúncia. Ó meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas. O anúncio é o anúncio da salvação e a denúncia é que naquele povo de Israel havia morte, haviam mortos-vivos. Também entre nós, viu? Nós temos aí um montão de morto-vivo, de zumbis andando entre nós, Hoje de manhã a gente brincava com o pessoal, Corpos perfeitos e almas apodrecidas. Todo mundo muito aí preocupado, com aquilo que é estética. Tem que ficar preocupado mesmo, não com a estética, mas com a saúde, Então é importante frequentar a academia, é importante fazer as suas corridas, mas a gente precisa, ouvindo a liturgia de hoje, fazer essa reflexão sobre o que está vivo e operante em nós e aquilo que está podre. Um monte de mortos-vivos, pessoas com corpos belíssimos e a alma podre. A gente começa a conversar com alguns, e a gente fala: nossa, que pessoa bonita, Com 3 minutos de conversa a gente quer correr dela, porque só sai coisa podre. Então a primeira reflexão é essa: como o anúncio de Ezequiel foi para o povo de Israel um choque, este anúncio de que o Senhor abriria sepulturas, para nós também cai como um choque. Não sei se vocês tiveram oportunidade, tomara que nunca tenham, de encontrar um corpo putrefato. Eu já tive a oportunidade umas 3 vezes e já passei alguns dias sem me alimentar por causa disso, extremamente desagradável, Mas olha a metáfora: abrir a sepultura. Quando o Senhor começar a abrir as vossas sepulturas, cuidado que vocês podem não suportar o vosso cheiro, viu? E o tempo da Quaresma, o tempo da Semana Santa, a liturgia que envolve este tempo, é um convite a que nós possamos abrir as nossas sepulturas. Às vezes nós passamos tanto tempo sem considerar essa palavra e sem fazer essa faxina interior que todos nós deveríamos fazer. E quando nós começamos então a arejar a casa, a abrir os nossos quartos, que parecem mais uma sepultura, as pessoas começam a sentir aquele mau cheiro de longe, começa a fugir da gente também, Mas é importante abrir as janelas na Semana Santa, abrir as vossas sepulturas para sair toda a podridão, para que a experiência pascal seja realmente uma experiência de ressurreição, porque não existe ressurreição sem morte, não é isso? E a morte, ela tem toda essa áurea de podridão, de coisa desagradável. O Salmo vai trazer para a gente aquele homem desesperado que, reconhecendo a sua situação de morte, vai gritar para o Senhor.
que nele está toda a graça e redenção. E no versículo 1, este homem grita: das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha prece. De que profundezas? De todas elas, né? A gente pode falar dessa profundeza espiritual, existencial, não no sentido aqui da profundeza de profundidade daquele que pensa, mas do fundo do poço mesmo, da sepultura na qual nós nos encontramos. E é aí onde nós nos encontramos, nas nossas sepulturas, com as nossas podridões, é aí que o Senhor faz o seu resgate. É muito bonito essa teologia do resgate de Cristo, que é uma teologia clássica, antiga, da mansão dos mortos, Desceu a mansão dos mortos. Este descer a mansão dos mortos que nós rezamos no credo, toda a Santa Missa, significa a preocupação que o Senhor tem de ir lá na sua cova, na sua sepultura e te resgatar daí, É um momento para a gente abrir as nossas sepulturas, mas cuidado que vocês podem não suportar o cheiro. Carta de Paulo aos Romanos vai trazer para a gente essa oposição entre a carne e o espírito, ou as obras da carne e do espírito. Nós não temos tempo aqui para isso, mas eu já adianto para vocês que, apesar de uma linguagem dualista, Paulo não está aqui se referindo simplesmente a uma maldade do corpo ou da carne. Quando Paulo fala das obras da carne ou das obras segundo a carne, ele vai anunciar: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Paulo está falando dos valores mundanos que apodrecem literalmente a nossa carne e o nosso espírito. E esses valores mundanos, eles podem ter vários nomes. Pode ser a injustiça, a falsidade, pode ser, por exemplo, os vários vícios. Entre eles a gente pode pensar, por exemplo, no vício dos vícios, que a gente sempre fala, ou que gera todos os vícios, que é essa preguiça espiritual que não nos faz avançar na vida de fé. É disso que Paulo está falando. Ele vai dizer então: aqueles que passaram pelas águas não podem mais viver segundo a carne, porque esses valores da carne, não a carne em si, porque essa carne que nós temos é o nosso único meio de louvar a Deus, e o nosso único meio de existir aqui, e é por ela que nós glorificamos a Deus. Santo Irineu dizia, que tudo que foi assumido foi redimido, e que a carne é o eixo da salvação. O cristão que despreza a carne, despreza o próprio Cristo. E o que vocês comungam aqui não é a alma de Cristo, é o corpo de Cristo, que é corpo e alma. 100% Deus, 100% homem. Então, tomar cuidado com essa linguagem paulina, mas a linguagem é muito válida, porque ela vai nos recordar realmente que existe uma possibilidade de apodrecimento. E essa possibilidade de apodrecimento são os valores mundanos. Esses valores mundanos, eles realmente nos afetam, nos infectam, a gente poderia dizer também de alguma forma, e nos apodrecem. É eles que nos faz descer a cova. E por último, no Evangelho, para a gente terminar a nossa homilia, várias coisas importantes, mas eu destacaria duas. Primeira, a gente comentava ali, essa imagem belíssima de um Jesus que ama e que chora pelo amigo. E assim como Jesus chora por Lázaro, ele chora por cada alma perdida, por cada corpo que apodrece, por cada existência que se deixa corromper pelas tentações do diabo e das forças demoníacas que agem no nosso mundo, das nossas famílias. O choro de Jesus hoje por Lázaro não é por Lázaro. O choro de Jesus hoje por Lázaro é o choro por toda a humanidade. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita, não tinha não, porque ele está vivo, intercedendo por nós. Tem uma frase muito bonita, de todas as frases de Agostinho, tem umas 3 que me chamam a atenção. Uma delas, que a gente trabalha muito no curso de Trindade, que parece uma frase muito simples, mas ela é profunda. Ele vai dizer assim: o conhecimento de Deus somente será completo quando no mundo não acontecer mais mortes. Quando não existir mais morte no mundo, o conhecimento de Deus será completo. Enquanto existir podridão e possibilidade de matar ou de morrer, nós não conheceremos a Deus. É uma frase que nos recorda, então, que todas as vezes que nós produzimos morte, pode ser no nosso microclima, na sua família você produz morte, você apodrece sim, às vezes, a sua família com as suas atitudes. Pode ser a produção de morte na sua empresa, você apodrece sim a sua empresa com suas atitudes. Pode ser na sua universidade ou mesmo dentro da igreja. Também nós apodrecemos a igreja com nossa atitude. Todas as vezes que nós causamos essa podridão que leva à morte, o conhecimento de Deus cessa.
Por isso ele será completo quando não houver mais nem podridão e nem morte. Então, o choro de Jesus por Lázaro é o choro de Jesus por nós. Todas as vezes que nós deixamos a força do mal e essa podridão tomar conta do nosso coração, Jesus chora. Por quê? Porque ele nos ama. E, por último, eu disse que a gente ia explicar, ainda que na liturgia e também no nosso senso comum, a gente fala da ressurreição de Lázaro. Teologicamente, a gente chama este evangelho de reanimação de Lázaro. E eu gosto muito de lembrar um episódio de uma criancinha que quando a gente estava, não bem uma criancinha, era uma criança, né, quase um pré-adolescente, num certo momento, numa certa oportunidade que a gente refletia sobre este evangelho, ele perguntou assim: ô padre, e Lázaro viveu para sempre? Onde que é a casa de Lázaro? Porque a gente falava de ressurreição, e na cabeça da criança tá que ressurreição é para sempre, né? Onde que Lázaro tá lá pra gente ver este homem que Jesus ressuscitou? Aí eu tive que explicar para ele, não é ressurreição, é reanimação. Porque Lázaro depois morreu. E agora nós acreditamos que ele está nos braços de Deus. E aí eu aproveitei isso para fazer a correção que a gente precisa fazer, que é a reanimação, e aí falar para a criança, por isso que a gente não pode viver pedindo reanimações por aí. Eu almocei outro dia na casa de um grande amigo meu, né, que trabalha na área da saúde, e aí tinha lá algumas pessoas que trabalham nessa área, e aí a gente entrou nessa seara da assistência médica e da assistência espiritual nos hospitais em Valadares, que anda bem, com exceção de um hospital que eu não vou citar o nome por ética, mas deveriam repensar, deveriam se chamar Hospital dos Ateus e não de um santo por aí, mas enfim, porque não permitem visita religiosa bem feita e equiparam a visita religiosa a qualquer visita, né? Estão descumprindo, inclusive, uma coisa muito importante da Organização Mundial de Saúde, que fala que é um bem-estar físico, psicossocial e espiritual. Mas enfim, a gente estava discutindo um pouquinho essas questões lá no almoço, e aí eles falaram, como é que fica a extrema-unção, padre? E esses pedidos de socorro, que às vezes o médico tá lá, né? O enfermeiro tá lá e a família pede para o padre ir, e tem aquela pressão de que depois da unção o meu doente vai se restabelecer. Eu falei, falta de catequese da família, porque quando eu vou fazer unção, ela pode ser também uma extrema unção. Ou eu vou pedir a Deus pro caboclo sarar, ou pode despachar o caboclo mesmo. E tem alguns quadros que a gente precisa falar com a família, deixa a pessoa ir. Não fica pedindo reanimação não, porque aqui nessa terra não existe vida eterna. Inclusive, isso é o fundamento do ateísmo de Danoninho, que eu sempre brinco com os nossos adolescentes. Qual que é o ateísmo de Danoninho? Aquele raso, não filosófico, que a grande maioria do povo segue, que é, não acredito em Deus porque ele não curou a minha mãe do câncer. Curaria hoje e ela poderia morrer amanhã, não é verdade? Então não acreditar em Deus porque não curou a minha mãe do câncer ou não me livrou da morte é um ateísmo de Danoninho. Não existe vida eterna aqui. Então eu posso dar a unção ou uma extrema unção. A pessoa pode se recuperar ou não. E a unção é para isso. A unção é para preparar a pessoa. Ou para se restabelecer e viver uma vida digna depois da saúde, ou para encontrar com Deus. Por isso, quando vocês forem ler este evangelho, evitem falar a ressurreição de Lázaro. É a reanimação, né? E a gente pode falar que ele é a prefiguração da ressurreição. Aí vocês podem dizer, ela é a prefiguração da ressurreição. Mas a ressurreição, na linguagem cristã, ela é um vocábulo próprio, muito rico, que a gente não pode usar de qualquer forma, né? A gente não pode usar de qualquer forma. Então fica aí pra gente essa reflexão, que o Senhor nos ajude a ter coragem de abrir as nossas sepulturas. Mas cuidado, hein? Pode feder e feder muito, e a casa toda, tá? Então compra um bom ar, né? E este bom ar você não vai encontrar no supermercado. Este bom ar é a Bíblia Sagrada, é a reza do Santo Terço, é o diálogo em família, é a prática da piedade, né? Que pode arejar a nossa existência para que nós possamos ter o bom odor de Cristo e não o mau odor da morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.